Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Nós vamos fazer uma exposição de um épico livro, que é o livro de Marcos. Nós estamos procurando fazer exposições nas literaturas das 4 perspectivas que falam sobre o Evangelho. Para você que tem acompanhado o canal, a gente tem feito colocações bem contundentes, apontando que apenas há um Evangelho em meio a 4 perspectivas, que são elas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro desses encontros, nós estamos procurando fazer exposições nas fascinantes literaturas sacrossantas, inspiradas por Deus, reveladas e escritas por homens que tiveram uma vida de fé, uma vida devotada a Cristo, a Deus Pai, na presença do Espírito Santo, também consolando, confortando, ensinando, pregando e trazendo esperança. Não apenas àquela sociedade na época, mas também essas 4 literaturas, elas ainda falam aos corações. E é isso que o canal Teologia Contextualizada quer trazer para você. Você que está na sua jornada e caminhada cristã, que tem procurado viver de forma digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora, esta vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Irmãos, nós estamos fazendo uma exposição bem cadenciada, bem delineada em verdades que acalentaram muitas vidas e alma. Por isso, eu quero que você, juntamente comigo, prepare um tempo da sua vida para você poder parar para refletir e aprender e, ao mesmo tempo, compreender as grandezas que essa literatura ela tem. Do ponto de vista teológico e de fé, a gente está fazendo uma apresentação não técnica, mas uma apresentação que tem um pouco de devocional, mas também com conteúdo teológico para o seu conhecimento, tá certo? Então, você que tem acompanhado o canal, não deixa de se inscrever e toque o sininho e deixe seus comentários. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí sobre esse fantástico livro chamado Evangelho de Marcos, ou Katamacron Evangelion, Evangelho segundo Mateus. Nós vamos explorar nesse vídeo sobre a data, o propósito, a autoria, o destinatário e alguns destaques do livro. A gente não vai ser de forma extensiva, mas a gente vai procurar de alguma forma aí trazer elementos importantes. O Evangelho de Marcos, ele inicia-se com um prólogo espetacular. E esse prólogo, ele diz o seguinte, para que você que está acompanhando o canal. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na língua grega, o texto bíblico diz assim: arketon evangelio, eisou Christou fiou theon. Nós estamos apresentando para você o princípio
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele marca muito bem, né, o seu livro nesse versículo de número 1. Ele apresenta as boas novidades do reino do Filho, da palavra de Deus. O Filho, ele foi enviado por Deus para trazer uma boa notícia. E essa boa notícia é a notícia que gera esperança a todos aqueles que vierem a crer. Você, como eu, já deve ter estudado alguns pontos da sociedade romana. Marcos, ao escrever o Evangelho de São Marcos, ele está dentro de um contexto político de um império. Para vocês terem uma ideia, os imperadores romanos, eles afirmavam que eles eram os portadores de uma mensagem, e essa mensagem era uma boa notícia para as províncias e a humanidade daquele primeiro século. Para você ter uma ideia, todo imperador dizia, através do Senado, através dos governadores e até mesmo dos cônsules, que eles tinham um evangelho, uma boa notícia. Porém, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro evangelho, ele é o que traz as boas notícias do reino de Deus. E essas boas notícias do reino de Deus, elas são portadas por um mensageiro. E esse mensageiro é nada mais, nada menos do que o Deus encarnado no meio das pessoas. Então, o Evangelho de Marcos, no seu prólogo, no seu início, ele já traz muita esperança. Princípio do Evangelho, princípio das boas notícias de Jesus Cristo, do Salvador, do Messias, do ungido de Deus. O nome e o significado do nome de Jesus é Yeshua ou Josué, o Senhor salva. Louvado seja Deus. A gente percebe. E a composição do seu nome, Jesus Cristo, Cristo, que é Messias em hebraico, traz a ideia de ungido, aquele que Deus separou, que ungiu para trazer uma mensagem poderosa, libertadora, redentora para remir os pecados de toda a humanidade. Então, Marcos, no seu início, ele traz no seu desenvolvimento desses 16 capítulos assuntos preponderantes e espetaculares sobre a vida e a obra de Jesus Cristo como portador de uma mensagem poderosa que vem iluminar e abençoar a vida humana. Diante desse fato que nós estamos colocando, nós vamos apreciar alguns pontos importantes. E o primeiro ponto importante para nós apreciarmos dentro desse contexto é a data. A data e o local. Alguns estudiosos entendem que o Evangelho de Marcos ele foi escrito por volta do ano 50 ou até o ano 60, final do ano 50 ou por volta de meados do ano 60. Como curiosidade, para você ter uma ideia, se for no final do ano 60, ou melhor dizendo, no final do ano 50, nós temos aí o imperador romano Cláudio. Cláudio é um imperador em que você tem uma expressividade. E eu quero trazer para vocês alguns elementos desse imperador, para você ter uma boa noção. O nome de Cláudio é Tibério Cláudio. E Tibério Cláudio, para você ter uma ideia,
você tem a dinastia Júlio-Claudiano. Ele é sucessor de Calígula, né, que foi o seu sobrinho, e Cláudio ele se torna imperador por volta do ano 41 a 54. Ele foi um cônsul, né, um senador, antes mesmo de se tornar imperador romano, e o seu governo ele é marcado por conquistas militares e, ao mesmo tempo, né, de grande prosperidade. Você tem, diante do seu estabelecimento como imperador, alguns pontos de conspirações, principalmente dos senadores, né, intrigas, né, porque todos desejavam ser imperadores naquela época, esse, né, ofício, né, que tinha alguns destaques. Ele promoveu muitas obras públicas dentro das províncias e principalmente na capital romana. Ele dedicou-se a questões administrativas, legislativas e judiciárias, na qual ele era muito bem preparado para isso. Executou algumas reformas religiosas e se opondo ao proselitismo de qualquer religião. Para vocês terem uma boa noção, é, Cláudio, ele expulsou muitos judeus, ou diversos judeus, ou todos os judeus que viviam em Roma. Então, um período bem tenso, isso está registrado nas escrituras. Você tem, dentro da estrutura desse imperador, um mistério em relação à sua morte, né? E depois, Nero, que o substituiu, Nero vai deificar, né, esse imperador como uma divindade, porque grande parte, ou na maioria da parte dos imperadores, todos eles se intitulavam como deuses, né? Um deus, para você ter uma ideia. E se a gente parar para pensar, se for em meados do ano 60, é possível que nós temos aí o imperador romano Nero. Nero já é um pouquinho diferente de Tibério. Nero, ele foi um homem muito violento, um homem muito terrível. Se for nos anos 60, a escrita de Marcos, você tem Nero no poder. E Nero, para vocês terem uma ideia, é o sucessor de Cláudio, que foi o seu tio, seu nome é Nero Cláudio César Augusto Germânico, né? Seu nome como imperador, mas seu nome de nascimento é Lúcio Domício Enorbarbo. E você tem, Nero, alguns destaques deles, que a gente vai pensar um pouquinho. Nero foi procônsul, tornou-se imperador por volta do ano 54 a 68. Nos primeiros anos do seu governo, ele foi conhecido como bom e depois exerceu muita tirania e extravagância. Nero foi um homem muito depravado, devasso, executou muitos para consolidar o seu poder, inclusive, né, pessoas da sua própria família, construiu ginásios, teatros para os gladiadores ah, darem espetáculos ali em seus combates, criou movimentos e peças teatrais através de muitas poesias. No ano 64, ele incendia parte de uma cidade e coloca a culpa aos cristãos, acusando isso. Para vocês terem uma ideia, parte das iluminárias do Jardim de Nero eram homens e mulheres cristãs que eram betumados e atirado fogo, e eles eram as luzes do Jardim de Nero, um tempo muito terrível e muito complicado, e alguns historiadores entendem que Nero ele terminou a sua vida de um modo muito terrível, se suicidando, para vocês terem uma ideia aí de tamanha atrocidade que esse homem cometeu. Então, se for a data especificamente que a gente está falando, se atendo em relação a essa circunstância, então, no final dos anos 50, o imperador era Cláudio. Se for durante o período aí de 60, seria o imperador Nero. Isso é importante para você pensar, por quê? Porque
Quando Marcos escreve o seu livro, você tem muitos cristãos passando por diversas perseguições. E os escritos de Marcos são escritos encorajadores, que também vão dar um norte para os cristãos que habitavam naquela região, naquelas províncias, naquele tempo, né, onde eles estão sobre o Império Romano, e também aqueles que não têm o cristianismo como ponto de partida de fé e esperança, poderem ter fé e esperança naquele que veio trazer o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá tudo atrelado ao prólogo, capítulo 1, versículo 1 de Marcos. Por quê? Porque o Evangelho são as boas notícias que Jesus está trazendo acerca do reino de Deus, da pessoa de Deus, e trazendo libertação, restauração, perdão de pecados, libertação de uma série de coisas complicadas. Enquanto que as boas notícias do Império Romano, elas são sufocantes, é debaixo de muita imposição e terror, você tem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo trazendo alívio aos corações, como as boas notícias do reino de Deus. Então, há um contraponto desses dois tipos de notícias. As notícias do Império Romano, elas existem e elas vêm de forma também opressiva, até porque as províncias daquelas regiões, a própria humanidade não tinha paz, porque tinha muito assalto, muita morte, muita violência, muita brutalidade. E uma das maneiras do Império Romano frear essas brutalidades e violências foi impondo a Pax Romana. E a Pax Romana, ela tinha também essa ideia de uma boa notícia que ia trazer paz no meio, naquele contexto cultural. E você tem o contraponto, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo uma boa notícia para a vida, a alma, né? Trazendo consolo, esperança, uma perspectiva, uma cosmovisão, uma visão diferente, não opressora, mas libertadora, cheia de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de justiça verdadeira do reino de Deus, aonde pessoas iam sendo transformadas. Olha só. Então, a ideia do livro de Marcos é de fato trazer aí esperança às províncias, e a, a palavra que Marcos descreve no seu livro, ela vai atender todas as pessoas que viviam naquela época e que vivem até os dias de hoje em diversos contextos sociais, onde nós temos muitas influências opressoras e pessoas querendo trazer um tipo de boa notícia que não é boa notícia, seja ela política ou social, mas a verdadeira boa notícia é aquela que vem do Filho de Deus. Então Marcos, ele é caracterizado dentro dessa época histórica, trabalhando essa questão aí da data, que é importante e que tem um contexto aí sociopolítico, cultural bem complexo, que a gente acabou de se referir. Nós temos também, dentro desse contexto cultural, dentro do livro, né, dentro da sua literalidade, que é possível que o local que esse evangelho foi escrito seja Roma, tá? É possível, pois grande parte dos estudiosos, eles têm uma compreensão de que a possibilidade de Marcos ter redigido, escrito, foi dentro da capital do Império Romano, Roma, até porque Marcos, ele também andou com o apóstolo Pedro e João. Alguns estudiosos entendem claramente que Marcos, ao retratar o evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo, de mostrar a biografia e a obra de Cristo nessa perspectiva, no seu livro, ele tenha tido contato com o apóstolo Pedro, que foi uma testemunha ocular de Cristo, que andou com Cristo, que foi ensinado por Cristo durante uma fase de 3 anos e meio, né, dentro do ministério de Jesus aqui na terra, e Pedro deu a ele eh, algumas orientações bem claras sobre a vida e a obra de Jesus. Só para você ter uma ideia. Além da inspiração, né, do Espírito Santo conduzindo Marcos a escrever os 16 capítulos. E alguns outros estudiosos também entendem que pode ser que o livro tenha sido escrito ainda no período em que o templo do Senhor lá em Jerusalém estava ativo. Então, alguns sugerem a Palestina dos tempos de Jesus, que é Israel, e outros Antioquia da Síria. Por que Antioquia da Síria? Porque Antioquia da Síria foi, né, destacada entre as demais comunidades cristãs. Por quê? Porque Antioquia da Síria era onde você tem a expansão do evangelho para outras províncias, outras áreas ali daquele tempo, onde se concentrava muitos cristãos, mestres, pregadores, evangelistas, e a gente tem um fato delineado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e em Atos 13, no capítulo 1 a 3, a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, muita gente entende que Antioquia da Síria é o centro da expansão do evangelho, aonde muitos saíram dentro das províncias afora para espalhar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E outros acreditam que seja o Egito, ou seja, o norte do Egito. Então a gente tem alguns pontos aí interessantes aí para pensar. Ainda dentro dessa característica literária, você tem o propósito, e aqui o propósito é espetacular. Quando a gente fala de propósito, nós estamos falando de alguns pontos importantes. Propósito é apresentar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no prólogo, que a gente citou alguns pontos, você tem aí já logo de cara esse objetivo. Então, Marcos descreve aos seus leitores que ele deseja apresentar as boas notícias de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele deixa marcado isso. Então, logo de cara, você tem uma apresentação cristológica, que é abordando o Filho de Deus, que é um título cristológico. Quando você estuda temáticas teológicas, e o livro de Marcos ele é marcado por uma cristologia, por termos, por títulos, apontando Jesus Cristo de forma gloriosa, que posteriormente nós vamos ver. A vida e a obra poderosa de Jesus Cristo em meio aos relatos, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 45, o texto sagrado, ele diz o seguinte, ele diz que Jesus, ele veio para servir. O texto diz assim, pois o próprio Filho do Homem também é um outro título cristológico. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante que Marcos capítulo 10, versículo 45, a palavra servir no grego é diaconeu, e essa palavra traz a ideia de alguém que veio atender às necessidades de outrem. E que necessidades são essas? São necessidades diversificadas. Quando você vai observar a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que ele traz dentro do bojo
da encarnação dele? Ministério da palavra, ministério de ensino, ministério de cura de enfermos e ministério de libertação de espíritos malignos. O ministério de Jesus é um ministério completo. Então, as suas obras, elas são poderosas. Então, ele traz um servir à humanidade. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe, principalmente os sinóticos, você vai perceber movimentações de nosso Senhor Jesus Cristo tocando em pessoas, libertando pessoas que estão opressas de espíritos malignos, que estão em enfermidades profundas. E Jesus vem tocando, curando, restaurando, dando dignidade à vida dessas pessoas que estão cansadas, exaustas, que estão aflitas, sobrecarregadas e que ninguém olha para elas. O contexto cultural, social, nos tempos de Jesus, é um contexto muito difícil, de muita opressão, seja do Império Romano, seja de ordem religiosa, até porque os escribas, fariseus, saduceus e tantos outros não olhavam com um olhar de misericórdia para, né, aquela sociedade judaica, né, os pobres, as pessoas marginalizadas daquela época. E Jesus ele veio atender todas as demandas e necessidades, sejam das mulheres, dos anciãos, de crianças, dos ricos, de pessoas de má fama, como prostitutas, ladrões, brutos, violentos, pessoas cegas em trevas, né, pessoas extremamente longe, distanciada de Deus. Enfim, ele veio para também os religiosos daquela época. Então, o texto sagrado de Marcos 10:45, ele diz bem claro, ele veio para servir. Então, ele veio prestar um atendimento às necessidades das pessoas. E qual é a maior necessidade das pessoas, além dessas que eu falei? É remir elas do pecado. O pecado estava deixando com que elas vivessem uma vida extremamente baixa, bem presas em questões aí que desagradavam a Deus. Então, o pecado é a maior necessidade do homem de ser libertado, que é uma escravidão. O pecado, ele é uma entidade que escraviza as pessoas. E para ser libertado dessa entidade chamada pecado, somente a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, somente a sua palavra poderosa para agir e restaurar os pecadores e eles serem novas criaturas. Então, Jesus, dentro desse relato de Marcos, capítulo 10, 45, ele deixa claro essa palavra que Jesus dá ali, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Cristo, ele deu a sua própria vida de forma voluntária, não debaixo de pressão ou opressão, até porque ele sabia do envio dele através do Pai, na qual ele foi fiel até a morte de cruz, fiel cumprindo no sentido a missão que o Pai deu a ele, porque quando você lê os evangelhos, e João, no seu evangelho, ele fala bem claro, através de João Batista, o profeta: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, da humanidade. É aquele que veio para aniquilar, né, essa entidade chamada pecado que desgraça a vida das pessoas. Então, diante desse contexto, o Senhor ele executa cabalmente a sua missão na cruz, através do seu sangue e do seu corpo,
pendurado naquele madeiro. Então, o texto de Marcos 10, versículo 45, o texto fala: dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus, eles são passíveis de serem resgatados desse mal que sucede a eles, dessa escravidão chamada pecado, e possam ter as suas vidas reconciliadas com Deus. O que separa o homem de Deus? O pecado. Essa é a situação mais tensa e complexa referente ao homem e Deus. A Bíblia fala através da boca do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que o homem está destituído da glória de Deus. E o homem perdeu o quê? Ele perdeu a presença de Deus quando o pecado tornou-se ser um senhor na vida das pessoas. Então essa entidade chamada pecado, ela tornou-se um senhorio na vida das pessoas, escravizando a todo tipo de sorte de males, de coisas que desagradam a Deus, todo tipo de pecado horroroso, e Jesus veio resgatar toda a humanidade através do seu sangue e do seu corpo, doado de forma amorosa ali na cruz do Calvário. Então Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus para aniquilar o pecado da vida dos pecadores. Paulo também lá em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom gratuito de Deus, ele é oferecido através da vida de Jesus, que deu a sua vida para resgatar muitos do pecado e da condenação eterna e dar a elas a vida eterna. Então você tem dentro do propósito do livro de Marcos um relato da obra e da vida de Jesus Cristo de forma muito profunda. Marcos, embora seja um livro com apenas 16 capítulos, mas são 16 capítulos intensos de movimentos e obras de nosso Senhor Jesus Cristo em favor da humanidade. Por isso que é uma literatura espetacular. Você tem aí algumas características envolvendo a apresentação da boa notícia, que é o evangelho, o evangelho. Você tem essa palavra evangelho repetida 8 vezes de forma clara dentro do livro de Marcos, apontando que Jesus veio trazer uma boa notícia aos pecadores, aos que estão escravos de uma entidade chamada pecado, e trazer a elas libertação dessa força escravizadora chamada pecado, e poder trazer a elas liberdade. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, Cristo veio trazer liberdade de toda força opressora. Então, você está percebendo que a mensagem, a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é diferente da mensagem do Império Romano. O Império Romano, ele tem um tipo de boa notícia dentro do Império, que é para controlar e governar a vida das pessoas. Já a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo é para libertar as pessoas e trazer a elas nova vida através do Filho, que vai passar a ser Senhor de suas vidas, as guiando em uma nova caminhada transformadora de fato. E você percebe isso lendo os evangelhos de Marcos, o evangelho de Marcos, perdão. Você pode ler os outros evangelhos fazendo
né, as comparações e você vai perceber isso. Então, algumas evidências aí da autoria, até porque na autoria do livro, deixa eu voltar aqui um pouquinho com vocês. Na autoria do livro, você não tem especificamente apontando Marcos como o autor. Os estudiosos entendem que Marcos, Mateus, Lucas e João são anônimos. Isso foi colocado posteriormente à autoria, ao nome dos livros. Mas quando você vai fazer uma investigação literária dos livros, das 4 perspectivas, você não tem dúvida alguma que é de fato os autores primários. Como é que a gente investiga isso? A gente investiga de forma interna do documento. Então você vai fazer uma análise textual dos 16 capítulos e você vai perceber que o autor é Marcos, pelas evidências internas do próprio texto literário, tá certo? Para não ficar nenhuma dúvida para você. Então, nós temos alguns termos aramaicos que é o próprio Marcos que escreveu e ele mesmo traduz esses termos aramaicos para a galera. Então você tem, por exemplo, em Marcos 3:17, 5:41, 7:11, 34, 9:43, 10:51, 14:12, 36, 15:22, 34, 42. Mas na prática, Marcos, o que que é isso? Vou mostrar para vocês na prática. Então nós vamos ver essas expressões aramaicas, ou como a gente gosta de falar, expressões semíticas, para você ter uma boa ideia. Olha só, acompanha aqui comigo na tela. Eu vou só aumentar um pouquinho para você ter uma boa noção. Depois, se você quiser, aí eu posso mandar essa tabelinha para você aí, ó. Você está vendo que é uma análise linguística de expressões aramaicas ou semíticas, né? Né? No Evangelho de Marcos. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha para você acompanhar comigo. Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Olha que interessante. Você tem a palavra Boanerges, tá vendo? Em português. E essa palavra Boanerges aí, ela é uma expressão semítica. Então, você tem a palavra em grego, Boanerges, e Marcos 3:17. E a transliteração dessa palavra no aramaico, né? Benai Regesh, Marcos vai traduzir como filhos do trovão. Marcos 3, versículo 17. Então, quando você está estudando o livro, a literatura em si, você também se preocupa em querer investigar a autoria. E é importante porque nós estamos falando de um livro sacrossanto. E dentro desse aspecto, não que nós, cristãos, nós temos dúvida de que o texto sagrado não foi escrito por Marcos. Mas quando nós lidamos dentro do campo da humanidade, muita gente diz que a Bíblia foi escrita por homens e por isso ela não tem credibilidade. Na verdade, a Bíblia ela foi escrita sim por homens, mas homens que foram guiados, movidos pelo Espírito Santo. E, portanto, toda a condução do desenvolvimento da literatura cristã na Bíblia, ela tem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Porém, você tem aí os autores caminhando com testemunhas oculares, você tem pessoas de um gabarito grande. Então, Marcos, nós estamos investigando a autoria dele e a gente percebe que ele é judeu. E esse livro ele foi escrito para os romanos, para os gentios. Então ele vai escrever palavras que ele teve, que foi inspirada, que andou com Pedro, com testemunhas oculares, e como um bom judeu, ele vai transliterar para os seus ouvintes. Então, essa expressão Boanerges é uma expressão que todo judeu entende, mas como o destinatário
é os gentios, então ele precisa fazer o quê? Explicar esse termo. Então ele explica bem claro isso. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer. Então, todos esses textos bíblicos que nós estamos nos referindo, deixa eu virar aqui para você. Marcos 3,17, Marcos 5,41, Marcos 7,11, Marcos 7,34, Marcos 9,43, Marcos 10,51, Marcos 14,12, Marcos 14,36, Marcos 15,22, Marcos 15,34, Marcos 15,42. Você vai perceber nas expressões ele dizendo o que quer dizer. Então ele vai deixar claro o significado daquela palavra para os seus ouvintes. Isso é espetacular, porque ele quer que eles entendam o significado disso. Filhos do Trovão, há uma série de estudiosos, uma linha de pensamento bíblico sobre a interpretação Filhos do Trovão. É, é possível que esses Tiago e João são os apóstolos de Cristo. E Tiago e João, antes de começarem, né, os seus ministérios de forma plena, com a capacitação do Espírito Santo, Tiago e João, eles eram muito impetuosos, eles eram extremamente bravos. E tem um episódio que eles estão evangelizando com Jesus e há um povoado que rejeita as boas notícias de Jesus. E os dois chegam para Jesus e dizem: é, quer que caia fogo do céu? E aí Jesus dá uma repreensão neles, né? Vocês acham que eu sou de que espírito, né? Então Jesus veio para salvar, Jesus não veio para condenar. Então eles têm uma impetuosidade em relação a isso. Tiago é o apóstolo que foi morto por espada lá em Atos. E João é o apóstolo do amor, é o apóstolo que deu aí continuidade ao legado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago foi mártir muito cedo, né? E cheio do Espírito Santo, dentro do período lá em que o Herodes Agripa I estava no poder ali. Enfim, então Marcos aqui, ele tem essa característica. Você tem outras expressões como, para vocês terem ideia, Talita Kum, que é uma menina que era filha de um chefe de sinagoga, que foi aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e implorar para que o Senhor Jesus Cristo pudesse salvar a sua filha. Jairo é um homem eminente dentro do contexto judaico, é um chefe de sinagoga, é alguém que leva orientações espirituais do Antigo Testamento, da Torá ou do Pentateuco, ou referências do livro de Salmos, né? Ou dos poéticos, ou literaturas proféticas, enfim, dentro lá do sistema de edificação deles dentro da sinagoga. E Jairo, ele se encontra numa situação muito tensa, porque a sua filha está acamada e a sua filha passa por uma situação em que ele vai até a Jesus pedir socorro e Jesus atende isso. Então, você tem uma necessidade muito forte de um homem que vai clamar por misericórdia, aquele que está operando em Israel. Quando você está lendo o livro de Marcos, há muitos sinais acontecendo, há muitos prodígios, há muitas coisas sobrenaturais acontecendo dentro daquele contexto. E o que vai fazer? Ele vai até ele e Marcos ele vai contar essa história e lá no capítulo de número 5, versículo 41, ele fala: tomando pela mão, disse: Talita cumi. Talita cumi é uma expressão semítica. E aí, como ele está
falando a um público gentil, que não é judeu, que é romano, que tem outras nacionalidades, ele vai dar o significado. Aí ele diz, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E aquela menina ressuscitou, aquela menina estava morta. E Jesus operou uma ressurreição espetacular. Então, quando você vai olhando o contexto dessas passagens, você vê a preocupação de Marcos em trazer o significado para eles. Olha só, isso é importantíssimo. Ainda dentro do que nós estamos trabalhando, dentro desse contexto, deixa eu pegar aqui, nós temos também aqui uma outra questão. Nós temos alguns trechos do Evangelho de Marcos que está em latim. Em vez de grego, você tem expressões latínicas. Então você tem essa porção de textos bíblicos também apontando isso. E eu tenho uma tabela também que a gente preparou para vocês aí apontando os latinismos. Olha só que interessante aqui. Vamos lá, vamos voltar lá para a tela lá. Aqui, vamos aumentar os latinismos que Marcos coloca aqui no seu evangelho. Olha só. Então você tem várias expressões aí específicas. Por exemplo, você tem lá em Marcos, capítulo 4, versículo de número 21. Também lhe disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? Essa palavra alqueire, aí na Bíblia, eu estou usando aqui uma versão Almeida Revista Atualizada. Existem outras versões na língua portuguesa. Essa palavra alqueire, ela é uma palavra latina. Essa palavra aqui, ó, submodio, tá? Então, você tem algumas expressões latinas dentro do texto de Marcos. Isso significa o quê? Significa que Marcos tinha entendimento da cultura dos gentios e, portanto, ele põe essas expressões de forma proposital para que eles pudessem entender o que Marcos está falando ali. Olha só, para ficar mais fácil para eles também. Então, o livro de Marcos é um livro muito rico culturalmente. Olha só, a gente diz que a Bíblia Sagrada é um livro de ignorante. Ignorantes somos nós que não temos entendimento. Claro, e falamos muita bobagem, ou a gente acaba absorvendo a cultura atual e vai replicando essas falas inadequadas. Então, o livro de Marcos, como todo o contexto das Escrituras Sagradas, não tem nada de ignorante. O que falta é conhecimento para aqueles que além. Então, nós precisamos debruçar. A minha ideia, trazendo aqui do ponto de vista para vocês, é despertar vocês a lerem a literatura bíblica com outros olhos, com olhos devocionais, com olhos de fé, mas também com a perspectiva do conhecimento. A Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta, que o conhecimento te leva à verdade, que o conhecimento praticado, guardado no coração, traz transformação. Então a ideia, ela é provocativa mesmo, trazendo aí essas exposições literárias para vocês, tá? Feito essas colocações, aí nós temos aí uma sequência de textos bíblicos, ó. Marcos 4, 21, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Marcos 5, 9, 19, Marcos 6, 27, Marcos 6, 37, Marcos 12, 15, Marcos 14, 15, que fala sobre denários, né? Marcos 6, 48, denário é uma moeda de prata, né, do padrão do sistema romano. Tem gente que passa por cima disso, isso é importante. Você tem, né, a divisão da noite, lá é a quarta vigília, Marcos 6, 48, né, que é um sistema lá de medida de tempo. Você tem Marcos 7, 14,
Marcos 12, 14, Marcos 12, 14, 16 a 17, Marcos 12, 42, Marcos 15, 15, Marcos 15, 16, Marcos 15, 39, 44. Então você tem uma série de latinismos dentro do Evangelho de Marcos que revela que ele tem conhecimento da outra cultura e, portanto, ele escreve na sua literatura com uma propriedade, e isso a gente entende que é Marcos, o autor. Uma outra evidência interna é que Marcos ele vai explicar alguns costumes judaicos que era um pouco familiar do povo romano ali, né? Dos gentios, porque Marcos escreve para gentio. Então, Marcos capítulo 7, versículo 3 a 4, faz assim, ele fala o seguinte, Marcos 7, versículo 3 a 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Você tem aqui uma expressão que é a tradição dos anciãos. Então ele vai explicar que na tradição dos anciãos, quando eles estão andando, caminhando por aí, eles têm um rito de não comerem nada sem que possam lavar as mãos com águas santas, com águas que vão purificar os seus corpos. Essas águas, dentro do contexto da tradição dos anciãos, dos costumes judaicos, principalmente dos religiosos, ela era uma água em que eles consagravam diante de Deus e pegavam aquela água consagrada, lavavam suas mãos e a partir daí, depois dessa purificação, eles se encontravam puros e aí eles iam fazer o quê? Fazer suas refeições. Então tem um contexto cultural muito forte nisso. E isso é importante a gente poder entender, né, esses costumes, assim como você tem em diversos credos religiosos seus costumes. Olha só. Então, Marcos ele tem essa riqueza literária dentro do seu contexto, do seu livro, explicando isso para quem não é judeu. Então, você que é cristão como eu, e aí você tem um entendimento evangelical, mas outros não têm. Então, você precisa fazer o quê? Explicar conceitos evangelicais do evangelho para pessoas que não estão habituadas com aquilo que nós temos de hábitos e costumes cristãos, a partir daí elas terem clareza e entendimento desses costumes, desses hábitos, desses princípios e valores que o próprio Jesus Cristo vai nos ensinando ao longo do tempo. Então você vai contextualizando o evangelho no meio das questões culturais e sociais. Olha só como isso é espetacular. Você tem Marcos, o nome dele é João Marcos, né? Ele é o autor, é bem conhecido ali da Palestina e de Jerusalém. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, nós temos uma referência clara do apóstolo Pedro tratando João Marcos como seu filho na fé, né? Porque Marcos andou com Pedro. Marcos teve relacionamento com esse apóstolo. E posteriormente, Papias, né, que foi um bispo, ele deixa claro isso nos seus escritos e a história aponta isso. Um estudioso chamado D.A. Carson, um estudioso do Novo Testamento, ele fala o seguinte, dentro do livro de Eusébio de Cesareia, que foi um bispo, né, dessa região de Cesareia, falando acerca de Papias, que era bispo lá de Herápolis, perdão, Hierápolis. E ele vai falar o seguinte de Marcos, quem? Papias.
E o presbítero costumava dizer isto. Quem é esse presbítero? Pedro. Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor nem o havia seguido. Mas, mais tarde, de acordo com o que disse, seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino sobre Jesus, conforme se tornara necessário, mas não organizado, por assim dizer, os pronunciamentos do Senhor, de sorte que Marcos nada faz de errado ao pôr escritos fatos isolados à medida que se lembrava deles. De uma coisa ele cuidou, não deixar de fora nada do que ouvira, e não fizer nenhuma afirmação falsa. Isso está no livro de História de Eusébio de Cesareia, página 339.15. Então você tem uma referência externa de um pai da igreja ou da patrística que retrata a autoria a João Marcos, o livro, como alguém que é o próprio escritor. É fascinante, meus irmãos. Então não dá para nós dizermos e apontarmos que nós temos uma série de discípulos que são ignorantes em relação aí aos outros credos. Não, são homens simples, cheios do Espírito Santo, de conhecimento, que andaram com gente que foi testemunha ocular de Cristo e que também tinham a ação do Espírito Santo sobre a vida delas. Partindo aí para alguns pontos a mais, nós temos o destinatário, que nós já falamos, né? Na maioria dos estudiosos, eles têm esse entendimento, como eu já disse, o público é gentílico, são os romanos, são um povo que não conhece nada dos costumes e hábitos dos judeus, tá? Por isso que você tem essas explicações ricas absolutamente dentro do Evangelho de Marcos, e eles vai apresentar aos destinatários Jesus Cristo como o rei que veio servir, como eu disse lá em Marcos 10:45, onde Jesus Cristo é o servo do Deus vivo, do Pai celestial. Então você tem Jesus servindo o Pai celestial em uma obra na qual Jesus vai trazer transformação e resgatar muitas vidas do pecado. Isso é espetacular, como a gente disse. Algumas características importantes e a gente está indo pro final aí dessa exposição. Você tem dentro do livro de Marcos, que é diferente do livro de Mateus e Lucas, não tem nenhuma genealogia. Então, Mateus e Lucas, se você quer saber sobre a genealogia de Jesus, a sua origem, você recorre para esses livros. Já Marcos, você não encontra isso, tá? Ele vai fazer pouca referência ao Antigo Testamento. Tem algumas referências do Antigo Testamento, mas é diferente, por exemplo, do livro de Mateus. Mateus é profundamente judaico. Ele apresenta Jesus como o Messias, o rei dos judeus, e por isso o livro de Mateus tem muitas referências do Antigo Testamento. O livro de Marcos já é um livro de muita ação, de muito desenvolvimento de Cristo, percorrendo a Palestina daquela época, né? Israel naquele tempo. Então, você tem referências do Antigo Testamento, mas ela é menor do que no livro de Mateus e no livro de Lucas e até mesmo do livro de João, para vocês terem uma ideia. Ele vai utilizar a expressão eutheos, que ele vai destacar, como a gente falou, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão eutheos, ela vai aparecer em muita abundância, onde o Senhor Jesus Cristo está fazendo ações
e sinais sobrenaturais estão acontecendo de forma imediata. Olha só. Então essa expressão, ela percorre de forma muito exaustiva dentro do livro de Marcos. Então essa é uma característica, tá? Por isso que você vê Jesus dentro dos episódios, nas narrativas de Marcos, um livro que te cativa, um livro que você não quer parar de ler, porque ele vai tendo essas movimentações e ações sobrenaturais uma atrás da outra, tá? É um evangelho querigmático, ou seja, de uma expressão de proclamação do reino de Deus. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 14, ele diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. A Galileia aqui é a parte norte de Israel, tá? Então é a Galileia dos gentios. Ali vivia tanto judeus como gentios. E ele fala pregando o evangelho de Deus. Essa palavra aqui, pregar o evangelho de Deus, a palavra pregar, esse verbo pregar, é a palavra aí querigma, é essa proclamação de forma tão poderosa na qual sinais e maravilhas eram manifestados através desse poder, dessa ação da palavra que entrava no coração dos homens daquela época. E o texto fala no versículo 15, a gente fecha aqui: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, chamando os pecadores para uma ação. Qual é a ação? Arrependimento e crer nas boas notícias que estavam sendo entregues pelo mensageiro de Deus. Quem é o mensageiro de Deus? Cristo, o Filho de Deus, se revelando como Deus encarnado no meio do povo. É espetacular, é sensacional, é uma mensagem poderosa. Esse querigma, essa proclamação, quando ela é feita por esse mensageiro chamado Cristo Jesus, que veio salvar o perdido, ela entrou em muitos corações a ponto de gerar inveja dos escribas, fariseus e saduceus. Para vocês terem uma ideia, essa mensagem ela é tão forte que também em Marcos capítulo 13, versículo 8 e 9, ele aponta, né, esse texto aí, capítulo 13, versículo 8, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Aí ele fala no 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. No meio dessas situações climáticas, né, desses sistemas geológicos, terremotos em vários lugares, né, de problemas estabelecidos social como fome, no meio desses princípios de dores, o evangelho ele vai ser proclamado, ou seja, ele vai ser proclamado no meio de adversidades sociais, geopolíticas, geoeconômicas, georreligiosas. As boas notícias de nosso Senhor Jesus Cristo é tão poderosa que no meio dessas situações, muita gente vai encontrar a boa notícia de esperança do Filho de Deus. E esse evangelho, essa mensagem, ela deve ser proclamada e até dar a vida por ela. Marcos capítulo 8, versículo de número 35, ele aponta isso. O texto fala: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Ou seja, são pessoas que entregaram sua vida suficientemente para o Senhor ser senhorio das suas vidas e também serem proclamadores dessa boa notícia. E aqueles que
perderem a sua vida por causa de Cristo e da sua mensagem, salvarão as suas vidas. O que que isso quer dizer? São pessoas que estão no reino de Deus e que aceitaram pela fé o Filho de Deus e que vivem uma nova vida. E mesmo que tenha rejeição e oposição de nações, de pessoas que não querem e elas vierem a ser mártires, o Senhor já deu a elas a sua redenção, né? A sua salvação. É espetacular isso. É porque essa mensagem ela é supracultural, ela é uma mensagem de esperança e de vida eterna. O homem que está debaixo dessa entidade chamada pecado, é escravo do pecado, e por estar escravo do pecado, essas pessoas que continuam escravas do pecado, elas estão condenadas. E para sair desse estado de condenação, elas precisam crer nessa mensagem que é o Evangelho, as boas notícias. Então você tem dentro do livro de Marcos expressões maravilhosas, fortíssimas, características importantes que também apontam para a igreja dos dias de hoje trazer essa mensagem de esperança e poderosa para salvar a humanidade. Você tem uma cristologia muito profunda no livro de Marcos. Nós não vamos estudar os temas teológicos que apontam Cristo. A gente vai fazer uma outra exposição e aí a gente vai falar sobre isso, mas só para você ter uma ideia dessa peculiaridade cristológica, você tem a apresentação de Jesus como Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que batiza com o Espírito Santo, que é servo de Yahvé, que é santo e é mencionado pelo profeta Isaías, que tem poder para perdoar os pecados e que tem toda a autoridade sobre a lei e as tradições judaicas e até outras tradições e credos religiosos, que a gente vai contextualizando quando a gente está falando de cristologia. Então você tem essa peculiaridade muito espetacular no livro. Você tem outros pontos para você ter ideia e num outro vídeo eu vou apontar isso também. Você tem títulos cristológicos, você tem o significado da cruz, você tem a fé em diversos momentos das ações de Cristo e você tem a temática também Basileia Ton Theon, ou seja, o reino de Deus, que é expressivamente dito por mais de 14 vezes dentro do livro de Marcos. Então você tem aí um contexto muito rico dessa literatura. Por isso que eu estou falando que é uma literatura ímpar, que brilha aos nossos olhos. Deixa eu fazer uma reflexão aqui com você, claramente. Em vez da gente ficar perdendo tempo com bobeira, a gente precisa ganhar tempo de maturidade, de crescimento na fé. Se debruça em conhecer o, os evangelhos. Vem comigo nessas exposições aí que a gente está colocando aí no canal Teologia Contextualizada e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Eu vou fazer uma retomada desses temas teológicos ponto a ponto e aí vai ficar muito mais fácil aí, pois isso vai trazer para você uma consistência e maturidade na sua fé. E para a gente fechar esse estudo que nós estamos trazendo aqui para vocês, nós temos a estrutura literária. A estrutura literária, para vocês terem uma ideia, é aquele esboço que algumas bíblias de estudo ou bíblias simples, elas trazem com uma relação no seu título e subtítulo do que aquele contexto está dizendo. E aí eu, de forma bem clara, a gente monta aqui a estrutura bem legal aqui para você acompanhar. Isso facilita o quê? O seu estudo. Então, quando você está estudando o livro de Marcos, é legal você depois imprimir toda uma estrutura literária, né, esse esboço, e acompanhar esse estudo através desse esboço, e aí vai ficar mais fácil para você compreender alguns pontos importantes aí dentro do seu estudo. Então você tem essa estrutura literária aí que eu estou mostrando para você aí, que nós vamos, ao longo da nossa jornada, falando um pouco mais dela, tá certo? Que é espetacular aí essa estrutura aí, tá certo? Aqui tá a bibliografia dos livros que a gente
preparou essa exposição. São livros importantes aí. Por exemplo, eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, A Introdução aos Evangelhos, do Craig L. Blomberg, da editora Vida Nova. É um livro muito bom. A gente vai fazer um review dele. E uma outra introdução bem direta, aqui já contemplando todos os 27 livros do Novo Testamento, a introdução ao Novo Testamento. Ó, é um calhamaço aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é livro aí que você vai procurar entender e compreender, da editora Vida Nova. Eu também aconselho esses dois livros aqui. Especialmente só dos evangelhos. Tem outros que ao longo aí da nossa jornada a gente vai explicando. Esse aqui é um pouquinho mais completo, tá bom? Que também vai te ajudar aí a você entender um pouco mais sobre os evangelhos. Feitas essas considerações, espero que você possa ter gostado e ter te chamado a atenção. Isso aí certamente vai te despertar para aprofundar o seu conhecimento no livro de Marcos. Permitindo Deus, a gente vai vir com uma outra exposição também introdutória aí sobre o livro de Mateus, tá certo? Um grande abraço, deixa seus comentários aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu telefone lá nos comentários, lá, aí você entra em contato pelo Zap para a gente poder trocar ideia. E caso você queira aprender mais a palavra de Deus, a gente dá mentoria, né? Apresenta aí um curso aí pelo Google Meet, ou a gente vai trocando algumas ideias. Enfim, você que quer aprender mais a palavra de Deus, a gente está à disposição aí para poder servir aí. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que o Senhor possa fazer com que a gente aprenda mais e mais a revelação. Deus abençoe. Valeu, fui!